Se você não gosta de como eu vivo minha vida, sai fora, ela disse antes de ir pra balada com seu melhor amigo cara. Então eu saí. Arrumei tudo que eu tenho enquanto ela estava dançando. Quando ela voltou às 3 da manhã esperando uma briga, encontrou armários vazios e um bilhete. Você está certo. Eu não gosto. Então eu fui embora. E aí, viewers, antes da gente seguir pro vídeo, por favor se inscrevam no canal e deixem o like se quiserem ver mais histórias assim. Valeu! E aí Reddit, conta jogável fora por motivos óbvios. Estou escrevendo isso porque, bem, honestamente, preciso colocar pra fora. Foi uma montanha-russa louca. E olhando pra trás, é quase como uma daquelas histórias que você lê e pensa, não tem como isso ter acontecido. Mas aconteceu. Comigo. Eu sou Ethan, 28 anos, desenvolvedor de software que sempre se orgulhou de ser o cara estável, o que aparece, paga as contas e constrói um futuro. E a Madison? Ela era minha namorada de 3 anos. Ou pelo menos, eu achava que ela estava construindo esse futuro comigo. A gente se conheceu lá na faculdade, numa festa de um amigo em comum. Ela era essa arteira vibrante, extrovertida, que iluminava o ambiente com a risada dela. Eu era o estudante quieto de engenharia no canto, tomando uma cerveja e tentando não derrubar na minha laptop. De algum jeito a gente se conectou. Ela disse que eu dava base para ela, fazia ela se sentir segura. Eu me apaixonei forte. Depois da formatura, quando ela teve dificuldade para achar trabalho fixo na área dela, pulando de freelas em freelas e de bicos de garçonete, eu entrei na jogada. Consegui um emprego sólido numa empresa de tecnologia, e a gente foi morar junto num apartamento aconchegante na cidade. Eu pagava a maior parte do aluguel para ela poder focar nos projetos de paixão dela. Pintura, fotografia, qualquer coisa que acendesse nela aquela semana. No começo era ótimo. Eu chegava em casa depois de longas sessões de código, e ela tinha o jantar pronto, ou a gente maratonava séries enroscados no sofá. Mas com o tempo, as coisas mudaram. A Madison começou a sair mais, noites de meninas que viravam amanhecer. Ela voltava cheirando a fumaça e drinks baratos, caindo na cama sem falar nada. No começo eu não ligava. Todo mundo precisa de espaço. Mas aí vieram as comparações. Por que você não consegue se soltar como meus amigos? Ela dizia nas discussões. Você é sempre tão previsível. Doía, mas eu deixava passar. Eu amava ela. Achava que a gente era um time. Volta uns 6 meses atrás, eu lembro de uma noite com muita clareza. Eu tinha acabado de passar a noite toda em claro consertando um bug para um prazo importante de cliente. Exausto, cheguei em casa e encontrei ela toda produzida, rolando o celular. Ela falou que ia sair com uns amigos, incluindo esse cara o Ryan, o melhor amigo cara dela do trabalho. Ryan era o bartender no lugar onde ela trabalhava meio período de garçonete. Sempre postando selfie sem camisa na academia. O tipo de cara que vive de atenção. Eu tinha encontrado ele algumas vezes. Parecia inofensivo, mas alguma coisa na forma como a Madison se iluminava quando falava dele fazia meu estômago revirar. Aquela noite, eu sugeri que a gente ficasse em casa. A gente mal se viu essa semana, eu disse, tentando manter leve. Talvez pedir uma pizza, ver aquele filme que você tá falando há tempos. Ela revirou os olhos, passando mais uma camada de batom no espelho. Ethan, hoje não. O Ryan vai fazer um set de DJ numa balada no centro. Vai ser épico. Você devia vir. Se solta um pouco para variar. Eu hesitei. Balada não era minha praia. A multidão, o barulho, aquilo me esgotava depois de um dia longo. Mas mais que isso, eu não gostava do quanto ela estava ficando íntima do Ryan. Eu tinha visto as mensagens pipocando no celular dela, emojis, piadas internas. Eu só tô preocupado, admiti. Você e o Ryan parecem bem próximos ultimamente. Tem alguma coisa que eu deveria saber? Foi aí que a coisa explodiu. Ela girou nos calcanhares, a expressão misturando irritação e arrogância. Preocupado? Com o quê, Ethan? Que eu tô me divertindo sem você.
O Ryan é só um amigo. Ele me entende. Ele vive a vida, não fica o dia todo codando. Eu senti uma pontada no peito, mas mantive a calma. Eu não tô tentando te controlar, Madison. Eu só sinto que a gente tá se afastando. Você tem saído todo fim de semana, e quando tá em casa, tá no celular. Isso me faz sentir que eu não sou o suficiente. Ela riu, um som seco e desdenhoso que cortou o fundo. Não é suficiente? Talvez você esteja certo. Se você não gosta de como eu vivo minha vida, sai fora. Eu não vou mudar por ninguém. Eu sou jovem. Eu quero emoção, não essa rotina chata. O Ryan me chama para sair porque ele sabe se divertir. Se você tá com ciúme, o problema é seu. As palavras dela ficaram no ar como um tapa. Eu fiquei parado ali, atordoado, enquanto ela pegava a bolsa e ia para a porta. Não me espera acordado. Ela jogou por cima do ombro com um sorrisinho. Vou voltar tarde. Eu não implorei. Eu não gritei. Alguma coisa dentro de mim simplesmente desligou. Durante meses, eu tinha colocado tudo de mim na gente, abrindo mão de happy hours com os colegas para estar em casa para ela, recusando uma promoção que exigiria mudança de cidade porque ela não queria se mudar. E isso era o que eu recebia. Descartado como um pai chato. Quando a porta bateu, eu sentei no sofá, olhando para a parede. A confusão bateu forte. Por que eu era o vilão por querer estabilidade? Por amar ela o suficiente para construir algo real? Eu pensei em todas as vezes que eu tinha sacrificado. A viagem de fim de semana que cancelei porque ela teve uma crise no trabalho, só para descobrir depois que ela saiu com os amigos mesmo assim. O jeito que ela postava fotos das noites dela na internet, com legendas tipo vivendo minha melhor vida, enquanto eu ficava em casa sozinho, me perguntando se ainda fazia parte daquela vida. Mas naquela noite, as palavras dela ecoaram. Se você não gosta de como eu vivo minha vida, sai fora. Beleza. Eu ia sair. Comecei a arrumar minhas coisas. Metodicamente, em silêncio. Minhas roupas do armário, livros das prateleiras, os poucos eletrônicos que eram meus. Deixei as coisas dela intocadas. Os quadros nas paredes, os bibelos que ela colecionava. Deixei até os móveis que a gente dividia. Não queria briga por coisas pequenas. Às 1 da manhã, meu carro estava carregado. Escrevi um bilhete num bloquinho adesivo e deixei. Você está certa. Eu não gosto. Então eu fui embora. Se cuida. Sem drama. Sem acusações. Só desapego. Dirigi até a casa de um amigo a umas 2 horas dali. Ele tinha oferecido o sofá dele quando quisesse, e eu me joguei lá. Meu celular estava no silencioso. Pela primeira vez em anos, senti uma estranha sensação de paz no meio da dor. Na manhã seguinte, meu celular explodiu. Chamadas perdidas, mensagens, dezenas da Madison. Ignorei no começo, tomando um café e tentando processar. A confusão ainda estava lá. Eu tinha exagerado? Era eu quem estava jogando tudo fora? Mas não. As palavras dela tocavam na minha cabeça de novo. Ela tinha deixado claro que eu era opcional, um reserva para a vida empolgante dela com o Ryan. Por volta do meio-dia, finalmente atendi quando ela ligou pela 1000ª vez. Minha voz estava firme, sem nenhum traço da tempestade emocional lá dentro. Ita? Que porra é essa? Ela explodiu, o tom misturando choque e raiva. Eu chego em casa às 3 da manhã, e o lugar tá pela metade vazio? Suas coisas sumiram, e aquele bilhete? Você tá falando sério? Sim, Madison. Tô. Ela parou, como se esperasse que eu voltasse atrás. Isso é ridículo. Você arrumou tudo e foi embora porque eu saí? Você tá agindo como criança. Eu e o Ryan só estávamos dançando, nos divertindo. Não aconteceu nada. Você tá exagerando por nada. Nada. Eu repeti, mantendo a calma. Você vem se afastando há meses. Noites até tarde, mensagens constantes com ele, me fazendo sentir que eu tô te segurando.
Você me disse que se eu não gostasse, para sair fora. Então eu saí. A voz dela mudou, cheia daquela lógica distorcida que ela dominava. Tá bom, beleza. Talvez eu tenha ficado distante. Mas relacionamento tem altos e baixos. Você não pode simplesmente pular fora sem conversar. O Ryan é divertido, sim, mas ele não é você. Você é o estável, aquele para quem eu volto para casa. Você não entende isso? Eu preciso dos dois, emoção e segurança. Monogamia tá ultrapassada mesmo. Todo mundo experimenta. Se você tá inseguro com isso, o problema é seu. Volta, e a gente pode resolver. Eu vou reduzir as saídas. Eu quase ri da hipocrisia. Ela queria eu como rede de segurança enquanto vivia a vida dela. Sem pedido de desculpas, só justificativas. Não, Madison. A gente terminou. Eu mereço mais do que ser seu plano B. Plano B? Isso não é justo. Você tá distorcendo tudo. O Ryan entende que a vida não é só coisa séria. Ele não me julga por querer me divertir. Se você me amasse, lutaria por nós, não fugiria feito covarde. As palavras dela doeram, mas eu não caí na dela. Tchau, Madison. Desliguei, bloqueei o número dela, e foi isso. Sem surto, sem súplica. Só o fim. Os dias seguintes viraram um borrão de injustiça. Fiquei no sofá do meu amigo, olhando pro teto, revivendo cada sacrifício. Tipo aquela vez que emprestei dinheiro para ela comprar material de arte, só para ela gastar tudo num fim de semana fora com os amigos, incluindo Ryan, eu descobri depois. Ou como ela postava coisas vagas e desrespeitosas na internet, tipo memes sobre namorados chatos que os seguidores dela riam, enquanto eu fingia não ver. Parecia tão imerecido. Eu tinha sido leal, comprometido, e para quê? Para ser jogado fora como notícia velha. Eu não confrontei ela nem surtei. Em vez disso, foquei em mim. Consegui um quarto de motel barato por uma semana, depois achei uma sublocação numa cidade a algumas horas dali. Me transferi dentro da empresa. Sem precisar de promoção, só um recomeço. Voltei para a academia, reconectei com amigos antigos, até comecei terapia para entender a confusão. Por que eu deixei me maltratam tanto tempo? O silêncio era ensurdecedor no começo, mas aos poucos virou clareza. Eu não era o problema. A ente clemente dela era. Enquanto isso, eu ouvia pedaços por conhecidos em comum, embora eu não perguntasse. A Madison virou a história. Eu era o babaca controlador que abandonou ela. Mas as rachaduras apareceram. O Ryan? Acontece que não era o melhor amigo que ela dizia. Eles ficaram juntos naquela noite na balada, e a coisa desandou daí. Ela foi morar com ele por impulso, largou o emprego para ter mais liberdade. Mas o Ryan era instável, festeiro pesado, pulando de bico em bico, com pavio curto quando as coisas ficavam reais. Não demorou muito pro karma chegar, embora eu não estivesse correndo atrás de atualização. Umas 2 semanas depois que eu saí, um amigo em comum, o Tyler, me procurou. Ele era um dos poucos que não engoliu a versão da Madison. Cara, você tá bem? Ele mandou mensagem. As coisas estão implodindo por aqui. Mantive curto. Tô de boa. O que houve? Numa ligação rápida. Ele me contou. A Madison tinha ido all-in com o Ryan. Aquela noite na balada? Não foi só dança. Eles transaram, e ela saiu exibindo como se fosse uma vitória. Postou stories enigmáticos sobre novos começos e abraçar a liberdade. Mas o Ryan não era o príncipe que ela imaginava. Era um festeiro serial, pulando de uma alta para outra, com um rastro de ex que tinham largado ele por bons motivos. Instável, nem chegava perto. Ele explodia por nada, sumia por dias, depois puxava ela de volta com charme. No começo, a Madison largou o bico de garçonete, convencida que as conexões do Ryan iam arrumar algo melhor para ela na cena de arte. Eles se enfiaram no AP caindo aos pedaços dele no centro, vivendo das gorjetas de barman dele e do que restava da poupança dela.
Mas a realidade bateu rápido. O Ryan começou a mostrar a verdadeira cara. Alfinetadas verbais quando ela pedia compromisso, usando ela para carona e dinheiro, depois largando ela para outras mulheres nas festas. Uma noite, a coisa escalou. Ele destruiu o lugar numa crise de raiva depois que ela questionou uma mensagem de madrugada de uma ex. Ela chamou a polícia, mas minimizou para os amigos. Só uma fase difícil, ela dizia. O desmoronamento dela acelerou. Sem emprego, as contas se acumulando. Os amigos em comum começaram a se afastar quando a verdade vazou. A Madison tinha traído emocionalmente há meses, falando mal de mim pelas costas para justificar. O Ethan é muito seguro, ela dizia. Eu preciso de paixão. Mas agora, com Ryan dando bolo, ela estava isolada. Os posts dela mudaram de triunfantes para pedidos vagos de ajuda, quando a vida joga curva. Os comentários secaram, as pessoas perceberam. Eu soube que ela tinha batido no fundo do poço por outra fofoca um mês depois. Despejada do AP do Ryan depois que ele botou ela para fora no meio de uma briga, dizendo que ela era muito carente. Ele seguiu para a próxima ficante, deixando ela se virando. Ela foi para a casa da irmã, mas isso explodiu rápido. Drama familiar, com a mãe dela dando corda mas sem ajudar de verdade. Sem grana, sem emprego, reputação destruída. Amigos que tinham aplaudido o glow-up dela, agora sumiram, percebendo que ela tinha queimado pontes. Durante tudo isso, eu fiquei afastado. Sem debochar, sem stalkear as redes dela. O meio dessa bagunça foi difícil para mim também. O silêncio depois da tempestade. Eu acordava no meu novo sublocação, um estúdio pequeno de paredes vazias, e sentia o peso. A confusão ainda estava lá. Como eu não vi os sinais? As noites tardias que eu desculpei como alívio de estresse. O jeito que ela me comparava com a vibe aventureira do Ryan, me fazendo sentir um homem menor. Volta pro último Natal. Eu tinha surpreendido ela com um cavalete personalizado pro trabalho de arte dela, juntado com hora extra. Ela agradeceu efusivamente, mas semanas depois o cavalete juntou poeira enquanto ela festejava. Imerecido, tudo aquilo. Eu deixei-o sentir a injustiça, escrevendo sobre isso nas sessões de terapia. Você foi leal, meu terapeuta disse. Ela não foi. Isso é com ela. Aos poucos meu caminho mudou. Me joguei no trabalho, acertei um projeto que me rendeu aumento. Entrei num grupo de trilha, fiz amigos novos que valorizavam confiabilidade em vez de caos. Comecei a sair casualmente, nada sério, mas isso me lembrou que eu não era chato, só estável. A névoa interna clareou. Eu não estava mais confuso. Eu estava livre. As tentativas da Madison de voltar começaram sutis, depois viraram desespero. Eu tinha desbloqueado ela depois de algumas semanas. Curiosidade, talvez, ou só para fechar o ciclo. Primeiro vieram as mensagens, mais ou menos um mês depois que eu saí. Ping atrás de ping, de madrugada. Oi Ethan, podemos conversar? Sinto falta das nossas conversas. Eu sei que errei. O Ryan foi um erro. Vamos nos encontrar. Ignorei todas. Sem resposta foi minha resposta. Depois as ligações aumentaram. Uma noite, meu celular tocou enquanto eu cozinhava o jantar no meu novo lugar. Deixei ir pro correio de voz, mas a curiosidade venceu. Ouvi depois. Ethan, atende. Por favor. As coisas com o Ryan não são o que eu pensei. Ele me usou, tá? Me jogou fora como lixo. Eu vejo agora o quanto a gente tinha de bom. Você sempre esteve lá. Me liga de volta. Nenhuma pena se mexeu em mim. Ela tinha escolhido isso. Uma semana depois, escalou. Ela apareceu no meu antigo trabalho. Deve ter pego o endereço por algum conhecido. Mas eu já tinha me transferido, então ela bateu na trave. Em vez disso, chamou o time tóxico dela. A melhor amiga dela, a Chloe, sempre a maior encorajadora, me mandou mensagem. A Madison tá sofrendo muito. Seja homem e escute ela.
Ela é família pra gente. Respondi seco. Não é meu problema. Aí veio a emboscada familiar. A mãe dela ligou de um número desconhecido. Atendi, achando que era trabalho. Ita? Aqui é a Karen, mãe da Madison. Você precisa falar com ela. Ela tá arrasada. Como você pôde simplesmente sumir assim? Depois de tudo que ela passou. Tudo que ela passou. Mantive o tom neutro. Ela me disse para sair fora se eu não gostasse da vida dela. Eu não gostei. Então saí. A Karen bufou, desagradável como sempre. Isso é infantil. Relacionamento exige trabalho. A Madison é jovem. Ela cometeu um erro. O Ryan é um perdedor, mas você? Você é estável. Volta e conserta isso. A irmã dela tá de saco cheio dela ficando lá. A Madison precisa de você. Quase desliguei, mas fiquei firme. Não. Acabou. A Madison deve ter escutado, porque pegou o telefone. Ita? A mãe tá certa. Eu fui idiota, tá? Achei que o Ryan era emocionante, mas ele me agrediu. Verbalmente, quer dizer. Me deixou quebrada. Agora eu percebo que você era o verdadeiro. Por favor, vamos recomeçar. Eu vou mudar. A voz dela falhou, mas ainda tinha aquela mesma manipulação. Desculpas, não responsabilidade. Você disse que monogamia estava ultrapassada. Lembrei calmamente que eu estava te segurando. Aproveita sua liberdade. Ela ficou com raiva aí, mostrando as verdadeiras cores. Liberdade? Olha onde me levou. Sozinha, enquanto você fica bancando a vítima. Como você ousa me bloquear? Me ignorar? Você é egoísta, Ethan. Eu te dei 3 anos. Deu pra mim. Eu repeti. Você pegou. Tchau. Clique. As tentativas chegaram no pico quando ela apareceu na casa do Tyler. Ele tinha deixado escapar que eu fiquei lá um tempo. Batendo na porta às 22 horas, fedendo a desespero. O Tyler me deu o aviso por mensagem. Eu não estava lá, mas ele me contou depois. Ela surtou. Fala pro Ethan criar vergonha na cara. Eu preciso dele. Tudo tá desmoronando por causa dele. Não teve mais depois disso. Silêncio total. Por um tempo. Avança 6 meses. Eu tinha construído uma vida sólida. Promoção no trabalho, um apartamento melhor. Até conheci alguém novo. A Hannah, uma designer gráfica que valorizava meu lado estável sem debochar. Sem caos. Só respeito mútuo. Fui convidado para o casamento do Tyler. Uma cerimônia pequena ao ar livre num parque a algumas horas da cidade antiga. Amigos em comum estariam lá, incluindo alguns que conheciam a Madison. Fui, me sentindo evoluído, não vingativo. Ela apareceu, sem ser convidada, invadindo por um portão lateral durante a recepção. Desarrumada, cabelo bagunçado, vestido amassado, como se tivesse dirigido direto do buraco onde estava. Ela varreu a multidão até os olhos travarem em mim, rindo com a Hannah na nossa mesa. Ethan, ela chamou, zigue-zagueando entre os convidados. Cabeças viraram, cochichos começaram. Ela chegou em mim, sem fôlego. A gente precisa conversar. Agora. Eu levantei, calmo como sempre, a Hannah do meu lado parecendo confusa mas apoiando. Madison. Aqui não é lugar. Os olhos dela foram para Hannah, depois voltaram. O desespero escorria. Quem é ela? Tanto faz. Ethan, por favor. Me desculpa, por tudo. O Ryan me destruiu. Tô em terapia agora, trabalhando em mim mesma. Perdi meus amigos, meu emprego. Mas você. A gente era bom. Lembra? Me dá outra chance. Os convidados olhavam. O Tyler me lançou um olhar preocupado de longe. Mas eu não senti nada. Nem pena, nem raiva. Só indiferença. Madison,
eu disse firme, voz estável. Você é irrelevante para mim há meses. Eu construí essa vida sem o seu drama. Você me disse para sair fora se eu não gostasse. Eu saí, e tô prosperando. A Hannah aqui? Ela faz parte disso. Vai viver sua vida. A minha não inclui você. Ela ficou boquiaberta, a hipocrisia rachando. Prosperando? Com ela? Você só tá me substituindo para me provocar. Eu mereço mais do que essa rejeição. Não. Eu respondi. A inversão estava clara no ar. Ela desesperada, eu empoderado. Você merece o que escolheu. Tchau. Ela saiu pisando duro, murmurando xingamentos, enquanto os amigos comentavam a cara de pau dela. Depois, o Tyler confidenciou. Ela tá no fundo do poço, pulando de sofá em sofá, implorando por freelas. Ver você feliz? Isso quebrou ela. Mas para mim, foi fechamento. Saindo daquele casamento de mãos dadas com a Hannah, eu me senti livre. A Madison era um fantasma de uma vida passada. Esquecida, sem poder. Eu tinha sumido do mundo dela e construído algo inquebrável no meu. Obrigado por assistir. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. O que vocês acharam dessa história? Deixem nos comentários.